Possibilidade de nós podermos nos reunir e buscar a presença dele, buscar do conhecimento da palavra dele. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, como viemos fazendo desde o início desse ano, Senhor, num propósito de aprender da tua palavra. Traz, Senhor Jesus, a luz, Senhor Jesus, que nós precisamos aqui. Nós não precisamos de uma modalidade didática, nós não precisamos, Senhor, de apenas abordar, nós precisamos da tua luz, da tua instrução, Senhor, para compreender realmente o que a tua palavra quer nos mostrar, Senhor. E é este o intuito, Senhor, dessa reunião, é este o intuito destes domingos virem se desenvolvendo, Senhor, e cada um aqui é precioso no reino, Senhor, para aprender mais da tua obra, do teu nome, do teu poder, Senhor. Amém, Jesus, amém. Posso sentar e vamos continuar aí da onde nós paramos, né? Hoje é o capítulo 17 de Gênesis. Quem leu lá? Né? Já deve estar inteirado do que a gente está proposto a abordar hoje, né? E hoje nós temos um assunto bem bacana, hein? Um assunto que provavelmente muitos de nós, assim que nos convertemos, assim que nós nos encontramos com Cristo, né? E passando a conhecer a palavra, nós abordamos isso na nossa vida e já questionamos se não era necessário hoje mesmo, né? Continuar este processo, continuar esta aliança, esta marca, né? Então vamos discorrer aí do início o versículo 1, né? Em diante aí, que nós podemos ver que nesse episódio, nesse acontecimento aqui se dá aos 13 anos já do menino Ismael, certo? Aqui já se dá esse episódio, o capítulo 17, do verso 16, do capítulo 16, que foi o último verso, até o versículo 1 do capítulo 17, já correu 13 anos, certo? 13 anos sem relatos. Então, o que nós vemos? Nós vemos que a palavra ela vai relatando e às vezes passa muito tempo, às vezes passa pouco tempo, mas ela vai discorrendo, ela vai nos mostrando o que está acontecendo. E aí, esse episódio do verso 1 em diante já se dá aos 13 anos desse menino, que aquele Ismael, né, nasceu de Agar, a escrava egípcia, né, que Sarai ofereceu a Abrão, o seu esposo, para que tivesse essa descendência tão esperada, que com ansiedade eles vêm esperando de Deus, mas não acontece no nosso tempo, acontece no tempo de Deus as coisas. Então nós vemos aí que o verso 16 do capítulo 16, aí em cima deixa bem claro, ó, era Abrão de 86 anos quando Agar deu luz Ismael, né? Deu a luz a Ismael, certo? E já no verso 1 do capítulo 17, já mostra que Abrão já está com 99 anos, né? Então, fazendo uma breve conta, você vê que Ismael aí já tem 13 anos de idade já, nessa situação, certo? Então, nós podemos ver essa lacuna, né, de tempo em que não tem relato aqui na história, mas com certeza Deus estava trabalhando, Deus estava ainda falando com ele, talvez não, mas desse modo Deus ainda estava trabalhando. Abraão estava, as coisas estavam acontecendo. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e vai ali formando uma cena, formando um roteiro de tudo que está acontecendo, e às vezes passa esses lapsos assim, e a gente vê que só de um versículo para o outro aqui, já tem 13 anos, certo? Outra coisa que eu gostaria de abrir também com os irmãos, né, é que no verso 1, a gente pode ver que Deus ele pede para Abrão ainda andar na sua presença, certo? E ser perfeito. O que é isso? Deus está
novamente nós vamos ver que vai haver mais um pacto, né? No verso 2 a gente vai ver que o pacto está sendo reafirmado. Não é um pacto novo, não é um acordo novo, mas é aquela reafirmação que nós estamos vendo desde o início lá. Desde quando ele vem a Abraão e ele faz as promessas lá em Ur dos Caldeus, desde lá ele vem reafirmando essa promessa, ele vem reafirmando esse pacto. Então nós podemos ver que mais uma vez aqui está tendo uma posição de Abraão para com Deus, para que Deus também mantenha a sua posição de Deus para com Abraão, certo? Então nós estamos vendo aqui que está havendo um acordo, um pacto de novo, certo? E o que ele pede? Ele pede que Abraão ande na sua presença, certo? E seja o quê? Seja o que aí no versículo 1, veja lá? Perfeito, né? Ou seja, dá para ser perfeito? Não. Mas Deus quer isto, certo? Então o nosso intuito tem que ser esse, de ser perfeito. Às vezes as pessoas se acomodam, irmãos, com as coisas mais básicas da sua vida, né? São erradas, que não deixam que ele se achegue a Deus de uma forma plena, mas ele se acomoda por quê? Porque não tem como ser perfeito, né? Ele usa essa desculpa, nós usamos essa desculpa, não tem como ser perfeito. Então, eu posso me acomodar desse jeito, mas não. A palavra deixa bem claro que nós temos que ser perfeito. Ser perfeito é o quê? Buscar essa perfeição, buscar essa proximidade, buscar essa perfeição diante de Deus, que é o que Deus quer. Nós não devemos ser perfeitos para o mundo. Nós não devemos ser perfeitos apenas para o nosso meio social, nossos irmãos, nossos pastores, nossos familiares, lá no trabalho. Nós não devemos ser perfeitos apenas no nosso meio social. Nós temos que ser perfeitos diante de Deus, né? Então é a perfeição que Deus procura de cada um de nós, que Deus exige, que Deus mostra, que Deus desde o início lá de Gênesis, do Jardim do Éden, lá ele está pedindo essa proximidade com o homem, né? Ele está pedindo essa proximidade, esse relacionamento, né? E algo bem interessante que já no verso... O verso da mudança do nome, onde que é? Verso 5, né? Abraão Abraão, já não será o teu nome. Deus falando com ele, né? E sim Abraão. Então agora Deus está mudando o nome dele. Aqui é Deus mudando o nome dele, certo? Eu vou relatar aqui 10 mudanças de nomes só na Bíblia, certo? Isso tem Deus mudando o nome, pessoas mudando o nome também, certo? O meio social mudando o nome também das pessoas, como Paulo, certo? Vocês sabiam que Saulo não foi mudado o nome por Deus, né? A sociedade, o povo começou a conhecer ele como Paulo, certo? Quero ver aqui, está anotado aqui, o nome de Paulo. Olha só, lá em Atos 13:9, vai mostrar que Saulo, também conhecido como Paulo. Ou seja, depois da conversão de Saulo, o que aconteceu? Algo mudou nele, entendeu? Isso mudou a figura com a qual as pessoas o conheciam, o direcionavam a ele. E se você notar um comparativo bem bacana, é que os nomes tinham suas referências em aparências. Saulo, se eu não me engano, era grande, né? E Paulo já é o quê? Pequeno. Ou seja, aquele homem que causava medo, de imponência, né? E quando você ouvia falar assim, imagina naquela época os cristãos, né? Ouvir que Saulo está vindo para a nossa região. Imagine o peso, hein? Porque ele perseguia esses cristãos, ele perseguia essas pessoas que estavam contra todo aquele regime romano, que é toda aquela tradição a qual ele conheceu, ele foi criado, entendeu? Então ele se opunha a isso. Então, um homem de um poder no seu nome, grande, passou a quê?
algo menor, onde quem aparecia mais? Cristo. Então é toda essa relação que os nomes têm. E aqui o que Deus faz com Abraão é justamente isso. Ele muda o nome dele para que agora algo realmente possa continuar acontecendo, não que possa acontecer. Não que Deus está vindo desde lá de Ur dos Caldeus, falando para Abraão e só prometendo. Não, ele está fazendo. A diferença é que Abraão ele tinha que passar por este processo para que então ele pudesse estar pronto para o que viria para ele, certo? E aqui nesse justo momento, no versículo 5, ele muda o nome de Abrão para Abraão, certo? Segundo o nome que eu coloquei aqui, que também é bem importante, é o de Jacó para Israel. Boa, igreja! Está lá em Gênesis 35:10, certo? Não precisa abrir, se quiser só anota aí quem tiver preparado, certo? Ó, é bem importante, talvez você não tenha o hábito de escrever, mas é bem importante que ou traga uma caneta aqui, ou depois você aborda lá o vídeo que eu deixo lá com o áudio para que você possa recapitular e também anotar tudo, certo? Mas a mudança do nome de Jacó para Israel está lá em Gênesis 35:10, certo? Simão também foi mudado para Pedro, boa, lá em Marcos 3:16, certo? Saulo, como eu havia dito, para Paulo em Atos 13:9, acontece essa transição, ele começa a ser conhecido como Saulo, como Paulo, e depois não é mais citado o nome Saulo. Adiante da escritura começa a ser citado mais Paulo, certo? O outro nome também, que é o quinto agora, é o de Sara para Sarai, que está aqui na nossa leitura de hoje, certo? Gênesis 17, lá no verso 15, certo? Você que leu, você que acompanhou, aí já sabe que o nome dela também vai mudar, certo? Porque o que Deus quer fazer na vida de Abraão é por completo, é a família dele, é a esposa dele, certo? Sexto nome aqui é o de José para Zefinate Paneia, certo? Isso aí acho que foi o rei, né, que mudou o nome dele, certo? Porque ele assumiu um cargo lá, e está lá registrado lá em Gênesis 41, verso 45, certo? Que mais para adiante nós vamos abordar aí. O outro nome é o de Daniel para Beltesazar, está lá em Daniel 5:12. O outro nome é o de Gideão para Jerubaal, em Juízes 6:32. O nono é o de Eliaquim para Jeoaquim, em 2 Reis 23:34. E o décimo nome é de Matanias para Sedequias, 2 Reis 24:17. E são inúmeros. Se eu fosse pôr uma lista aqui de todos, vamos ser bem didático, colocar uma lista de todos aqui que foram mudados os nomes na Bíblia, essa lista seria enorme, certo? Então é bem interessante nós fazer esses comparativos e poder ver como que Deus age, como que a história vai mostrando a evolução das pessoas no decorrer dessa história. Conforme ele vai se relacionando com Deus, conforme vai mudando até mesmo a aparência deles, vai mudando a forma deles agir, como nós podemos ver com Saulo, né? Um homem temido, e aí passou a ser um homem amado, um homem que a própria igreja, a qual tinha medo dele, da presença dele, passou a querer, né? Ele nas suas reuniões, querer, sabe, tinha prestígio em ler as suas cartas, quando ele se relacionava com o povo ali, diante das cartas, né? Então, isso é maravilhoso ver como muda a trajetória, como muda a história desse povo, certo? E eu queria, talvez seja o ponto-chave dessa nossa passagem hoje, que é a passagem da circuncisão, ó, que está ali do verso 9 até o verso 14, certo?
Primeira coisa que nós temos que ver é que a circuncisão foi instituída por Deus aqui, certo? Mas ela não era uma prática exclusiva que Deus, por exemplo, Deus criou a circuncisão aqui, né? Para que agora o povo fosse marcado por um sinal, né, no seu corpo, para ser isso a aliança dos homens diante de Deus, certo? Não. Isso aqui nós temos que entender que é algo cultural também, certo? Tem relatos e se você for estudar, você vai ver que outros povos também praticavam isso, mas não com tanta força quanto agora vai ser praticado, certo? Porque isso vai ser agora, daqui em diante, ela é um marco no povo judaico, certo? Nós temos que entender isso, que a cultura judaica, ela preserva muito isso hoje, certo? Tanto é que eles pegam os seus filhos e com 8 anos de idade eles praticam essa circuncisão. Eu estava vendo um vídeo hoje, até mandei no estudo de vocês aí hoje, no grupo, que aí o cara pergunta lá, mas a criança não chorava? Não, chorava, mas daí tipo assim, daí a gente dava um pouquinho de vinho para ela. Olha a cultura deles, entendeu? Para quê? O vinho, ele tinha essa entorpecência, né, por causa do álcool e tal, então ele deixa a criança mais calma, entendeu? Eles conseguiam acalmar, até mesmo dentro dessa cultura, eles usavam esse artifício. Por quê? Porque, por exemplo, você veja o relato aqui, do verso 9 até o verso 14, que relata o ponto da circuncisão. E aí na prática lá de 23 em diante, você vai ver que Abraão, ele executa essa circuncisão, certo? Então, olha só, ele circuncida a si mesmo, a Isaac, seu filho, e vai fazendo essa escada, entendeu? Partiu dele ali, e daí ele vai, todos da sua casa, a gente fala assim, todos do seu povo, do seu redor ali, que andavam com ele, certo? Foram circuncidados, todos os homens, certo? E você imagine o quadro, eu quero que vocês vejam o quadro. Não tinha anestesia na época, certo? Não tinha um material de precisão como nós temos hoje, que é o bisturi, que tem um corte fino, limpo, sabe? Sabe o que é um corte limpo? Um corte limpo é um corte sem rasgo. Você já pegou uma faca de serra e cortou a carne? O que ela faz? Chega a prender pedaço na faca de serra, certo? Aí você imagina um corte limpo, o que é o bisturi? É isso, é um corte limpo. É um corte que ele dá o menos rasgo possível, ele apenas separa as duas partes, certo? Então você imagina, até o material a qual eles faziam, eles praticavam isso, devia ser bem arcaico na época, certo? Então nós temos que entender assim que está fora da nossa realidade, compreender o nível de dor, primeiro, compreender o nível de recuperação, porque quanto mais agressão, maior é o tempo de recuperação, certo? E nós temos que entender que isso desabilitou o povo uma época, tanto é que lá na frente nós vamos ver um relato de uma irmã que foi estuprada lá e o filho do rei queria ainda se casar com ela. E o que eles usaram? Os irmãos usaram de um artifício, entendeu? Falaram assim, não, então vocês circuncidem vocês, todo o povo de vocês, e nós aceitaremos esse casamento, né? E o que acontece? No ponto mais alto da circuncisão, a qual eles estavam bem debilitados, todos os homens, porque foram circuncidados todos eles, o que eles fizeram? Eles foram lá e atacaram a fio de espada todo aquele povo. Então, vingando aquele estupro, aquela desonra sobre a irmã deles, certo? Mas usando uma estratégia tremenda que faz a gente compreender que a circuncisão nessa época era um negócio bem doloroso e complicado. Então, quando a gente vê que Abraão ele aceita isso e ele pratica isso, o que nós vemos? Nós vemos um passo dele para a obediência diante de Deus, certo? Ele deu um passo forte. Hoje, o que Deus pediu, o que o Senhor pediu de mais complicado para você, que você pode avaliar hoje e dizer assim, será que dentro deste quadro, a qual Abraão estava aqui, nesse relato,
será que a minha causa é mais dolorosa, é mais difícil do que a causa dele? Né? Nós podemos avaliar sim a nossa fé. Porque se ele é visto como o pai da fé, né? O homem que obedeceu a Deus, o homem que viu as promessas de Deus antes mesmo delas se concretizarem materialmente diante dele, então nós vemos ele como um homem de fé, um homem que é o pai da fé. Então, se nós se espelharmos a situação, o que Deus pediu para mim que teve um nível de dificuldade tão grande quanto a circuncisão? Né? Talvez mínimo. A coisa mais difícil para nós foi mínima diante do que ele teve que fazer aqui, do que ele teve que passar. Certo? Outra coisa que nós temos que compreender, quantos compreendem a circuncisão aí? O que é realmente? Hã? Precisa explicar? Não? Quer que eu explique? Posso explicar? O que é a circuncisão? A circuncisão é um corte na pele do pênis, certo? Aquela sobra de pele é cortado, aquela sobra, certo? O que acontece? Esse corte, nós temos que imaginar o seguinte, esse corte não é algo que é fácil de fazer, não é um ponto, sabe, de pouca sensibilidade. Imaginem esse ato nessa época. O que acontece? Hoje, o povo judeu, o povo judaico da época, de hoje, nos tempos de hoje, que mantém essa cultura, hoje nós temos a medicina, nós temos um monte, né, de situações. Só que eles ainda preservam a cultura, certo? Nós temos que entender isso. Então, quando dá os 8 dias dos filhos deles, o que eles fazem? Eles praticam a circuncisão. Como que? Olha por que eles ainda praticam isso. A leitura que Deus institui a circuncisão para o povo é lá no verso 9. Olha só o que diz. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência. No decurso de suas gerações, ou seja, diante das suas gerações vão se procriando, vão tendo os filhos, netos e bisnetos, vocês vão mantendo essa cultura, essa aliança. E essa aliança era o quê? Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, ou seja, é a pele de cima do pênis, certo? Isso será por sinal de aliança entre mim e vós. Olha só, o povo judeu tem isso como a aliança deles. Então, ou seja, judeu, para eu manter a minha aliança, eu tenho que circuncidar o meu filho. E aí, tem situações lá que não são circuncidados ainda com os 8 anos, mas aqueles que se convertem, que compreendem a cultura judaica, né, eles optam por isso e também na sua fase adulta ainda optam por isso e fazem por cultura, certo? Mas nós vamos compreender por que eles ainda praticam até hoje. 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações. Tanto os escravos nascidos da tua casa, isso foi uma ordem dada para Abraão, então ele está abrangindo todos os que estão na sua casa, né? Todos os escravos nascidos em sua casa, o comprado também, qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe, ou seja, da sua nação, né, da sua cultura, também será circuncidado. Com efeito, será circuncidado em tua casa, ou comprado do teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne, e será aliança o quê? Perpétua. Esse perpétua, aquele que está se convertendo às vezes, está começando a compreender a palavra,
ele vai ter isso, porque o que é perpétuo para vocês? Para sempre? Para sempre? Para sempre o que é para sempre? Hã? Eterno, né? Mas o que Deus estava referindo que será aliança perpétua? O que era? A aliança, não a prática da circuncisão, certo? Outro ponto que nós temos que compreender, por que eles ainda praticam isso então? Porque eles compreendem que a circuncisão foi dada como algo perpétuo, e não. O que foi dado como perpétuo foi a aliança. Aliança essa que, se você for ver a circuncisão no Novo Testamento, ela vai falar o quê? O que ela vai falar, a igreja do Novo Testamento de circuncisão? Paulo discutiu lá, né, com alguns, né, da sua casa ali, do seu povo ali. O que ele estava discutindo? Se a circuncisão na carne estava valendo. Lembra? Lembra, igreja? Quem lembra, levanta a mão, quero ver. Ah, tá. Só para ver se estão interagindo. O que acontece? Ele discutiu por quê? Porque lá o povo estava engessado de que a circuncisão tinha que manter esta tradição, o corte do prepúcio. E não. Aí Cristo vem, mostra todo o cumprimento da lei. Cristo não veio abolir o que estava escrito. Vou repetir de novo. Cristo veio cumprir e fazer tudo simples e novo para nós. Tanto é que ele traz 10 mandamentos e diz o quê? 2 apenas. Ama a Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se o romano ama o próximo como a ele mesmo, não vai ter cobiça, não vai ter avareza, não vai ter todas aquelas outras listas que os 10 abordam, certo? Não matar, não furtar, né? Falso testemunho. Se você ama teu próximo, não vai testemunhar falso contra ele, certo? Então é essa compreensão de Jesus veio cumprir para quê? Para fazer simples e novo, entendeu? Tanto é que é simples hoje. A gente torna as coisas complicadas, mas Cristo trouxe algo simples, sabe? Por isso que eu estou sendo confrontado diante de Deus, gente, porque a palavra tem falado muito comigo a respeito de que tem que ser algo espontâneo, simples. Não pode ser luta a vida toda, sabe? Eu estou meio contrariado com isso, não pode ser luta a vida toda. Cristo veio trazer algo simples, algo genuíno, algo claro e fácil de entender, certo? O que era complicado, o que o povo, na verdade, o povo estava complicando antes. Porque, entenda uma coisa, certo? Vamos pegar uma alegoria bem fácil de nós entender. Pegue aí um carro, certo? Quem que entende menos de motor de carro aqui? Levanta a mão. O que entende menos, certo? Aí, ó, tá vendo? Pega você que entende nada ou bem pouco de carro, certo? E manda acessar uma área do motor com um nome específico. Por exemplo, mostra para mim onde fica o virabrequim. Você vai saber? Mas o Vitor sabe onde que está, né? O Vitor não sabe onde fica o virabrequim do carro? Olha, ele já compreende. O que é Deus para nós? O que é essa relação de Deus? Lá atrás, muitos não compreendiam de Deus. Porque Deus era algo que estava sendo revelado a nós. E aí, quando Cristo vem, o povo já tem uma dimensão do que é Deus, do que Deus quer, só que tem os seus equívocos também no meio, certo? Tem os seus erros. O Vitor pode entender, mas também não entende tudo, certo? Tem situações, um problema no carro dele que ele pode não compreender, talvez elétrico e talvez mecânico, certo? O que pode acontecer? Ele entende, mas não entende tudo. Então o que Cristo fez? Cristo veio e simplificou isso, que Deus estava se revelando desde o início, mas o povo não compreendia ainda, certo? É bem isso. É o que Cristo veio fazer. E aí quando ele fala de circuncisão no Novo Testamento, ele fala o quê? Esquece esse negócio de prepúcio. Esquece. A circuncisão que tem que ser feito é no seu coração. É o excesso no seu coração, né? Excesso de pele, olha a associação que eles fazem. O excesso de pele, o excesso no coração. O que sobra no teu coração que não é bem-vindo a Deus?
O que sobra, o que transborda na tua vida, no teu coração, o que parte de dentro de você que Deus não aprova, isso é o excesso. Isso é a circuncisão que Deus realmente quer que nós façamos hoje. Por isso que está escrito no verso 13, que eu vou repetir de novo. Será aliança perpétua, certo? Mas o povo judeu mantém isso até hoje, certo? Vamos entender isso, é uma cultura judaica. Por isso que nós abordamos no início, né? Que eu falei aí no início, a circuncisão não é algo plantado, inventado por Deus, não. A circuncisão é uma cultura que já existia em alguns povos e Deus marcou diante do quê? Diante da vida de Abraão agora. Agora nós passamos a conhecer a circuncisão. Até então não foi mencionado, certo? Até então você não vai ver relatos. Você vai ver relatos até na história a partir daqui, mas você não vê relatos antes, certo? Deus não cria culturas. A cultura, ela é humana. A cultura é a nossa vivência, certo? Qual é a comida de maior cultura mais forte lá na Bahia, pastora? A comida de cultura mais conhecida, O acarajé. Acarajé e né? Essas comidas. Deus criou o acarajé? Não. Quem criou o acarajé? A cultura, o povo da época. É isso que nós temos que entender, certo? Nós temos que ter a mente, sabe, aberta a compreender o que Deus quer mostrar para nós. Pode falar, irmã Elisângela. Sobre o? Circuncisão? Isso, da circuncisão. O que querem saber mais da circuncisão? Pode falar. E foi bem esclarecedor ali a parte, né? Que a gente não imagina. O rapaz explicando ali, ele fala assim que um dos sentidos, né, da circuncisão da época é comprovado hoje a parte das mulheres lá não terem câncer de útero. Porque devido a essa circuncisão. Por quê? Porque naquela época os banhos não eram diários. Então a gente compreende que essa pele, ela imagina um dia, 2 dias, 3 dias sem a limpeza necessária. Então ali. Uma beleza, né? Está no vídeo, né? E daí assim, a circuncisão foi feita também para ter uma área limpa para poder gerar, comprovado lá, assim diz no vídeo, gente, tá? Que eu vi hoje de manhã, que foi mandado no grupo, que essa pele também era cortada para ter uma limpeza, para poder estar gerando mais. Você pode ver que lá para frente nós vamos ver, eu acho que em Levítico, não sei dizer o livro direitinho. Aí vai falar assim, quando você for se aliviar, você vai lá no campo adiante, né? Vai para um lugar retirado, faz um buraco, se alivia e tampa. Por quê? Ordem de Deus para a higiene pessoal. Isso aqui, por que está instalado também como cultura? Por conta disso. Porque ele se originou mais forte aqui. E daqui foi comprovado que toda essa higiene, né, da parte tanto sexual do homem como da mulher também, tornou-se mais clara, mais limpa. Por quê? Vocês imaginem, como foi relatado no vídeo, um homem com vários dias sem banho, porque o banho não era comum na época, certo? Era algo raro, era algo como assim, você vai em uma festa, você se prepara. Então, provavelmente, eram os momentos a qual eles realmente prestavam atenção na beleza deles, né? na limpeza deles, ou talvez por algum incômodo daí que ia lavar, limpar, tomar o seu banho, se higienizar. Então é algo que nós temos que entender que não é como hoje. É isso que nós temos que entender. E imagine só, algo com um monte de bactéria, sujeira, né? Às vezes com infecção. Quando introduz isso na mulher, o que acontece? Você passa tudo que há de porcaria para dentro dela. Então, é comprovado também que a higiene do homem, ela ficou mais limpa
com isso a sua cônjuge acabou não sofrendo mais as enfermidades que tanto assolavam na época, certo? Isso é algo bem claro. Vitor queria falar algo também? Não está aqui? Mas é isso aí. Tem mais alguma coisa lá? Diga lá, Paula. Eu vejo isso também como um pedido de Deus, assim, como um sacrifício na carne, né, no homem. Vendo essa dor, como lá na frente Jesus já passou, né? Não só sacrificando só a parte ali, mas todo o seu corpo. E aí Jesus fala assim, não circuncise só lá, não circuncise seu coração, porque causa dor, mas traz pureza, né, pro coração da gente. É isso que Deus quer, né, da gente hoje, né, circuncisão. Que lá representou o que ele pedia para Abraão, né? Pediu primeiro o sacrifício da carne, depois pediu o seu filho, e foi o que aconteceu lá. Deus falou assim, agora eu vou sacrificar a minha carne através do meu filho. Foi como passos, né, para que ele possa se aproximar de Deus, compreender o que Deus realmente queria dele. E depois Paulo vem, né, falando sobre isso, que vocês não entenderam que era circuncisão, mata pela carne, né? Causa dor, infligir dor, né, para que você compreenda, né? Algo que é bem claro no meio cristão é o que? É o jejum. Você já viu como é difícil fazer jejum? Tem pessoas que fazem jejum com mais facilidade, mas tem pessoas que é difícil fazer jejum. Por quê? Porque é algo que inflige a sua carne, entendeu? E aí isso dá conotação e dá força para que nós compreendamos o quê? Que é esse o processo, né? É mostrar para o nosso corpo o que Deus realmente quer. É mostrar que não é o corpo que prevalece, a carne, mas sim o quê? O espírito, o desejo de se aproximar de Deus. Mais alguma questão dessa da circuncisão aí? Fechou? Não tem dúvida? Não vão perguntar se as mulheres faziam circuncisão também? Não? Não? Sabia que as mulheres faziam também? Tem uma prática também, vou jogar um vídeo lá para vocês. Queria abordar hoje primeiro, certo? Vou jogar lá também, tem circuncisão para mulher. Essa parte não é aquela parte que daí existe não sei, para mulheres ter vontade eles também não. Acho que ela está falando daquela tribo da África, que as meninas quando completam 8 anos, Isso aí mesmo. é tirado o Clitóris para que ela não tenha sensibilidade nenhuma mais. Isso dava o quê? Isso dava uma fidelidade maior dela para com seu esposo. É essa circuncisão feminina que eu vou jogar um vídeo lá para vocês verem também. O interessante é que é o próprio Paulo que está falando sobre circuncisão, que não é tão necessário que seja mais a carne, né, que seja no coração, que seja no espírito, né? E ele é circuncidado. É circuncidado, claro. O cara que tem autoridade para falar disso. Ele tem autoridade para dizer, olha, eu fui circuncidado, eu segui esse preceito, né, essa cultura, mas eu quero dizer para você que foi revelado algo tremendo e que é isso aí hoje. Ele mostra. Ele obedeceu a lei, mas que ele levantou um princípio. Eu obedeci a lei, mas o mais importante é que o teu coração... O próprio Cristo foi circuncidado, né, também. Então, tipo assim, às vezes, o que eu quero abordar? Às vezes as pessoas criam uma linha, porque será aliança perpétua. E aí cria o quê? A cultura que nós vemos hoje lá ainda. Eles ainda circuncidam os seus filhos com 8 anos de idade, certo? E hoje, né, praticamente só tem essa circuncisão, né? Quem é os meninos que têm, ou homens, né? Ou conhecido chamado de fimose, né? Isso. Olha como Deus, quando Ele faz algo, Ele faz perfeito, né? Ele instituiu a circuncisão, Ele trouxe um benefício numa larga expansão, tanto espiritual como do corpo físico. A mulher foi beneficiada, o homem foi beneficiado, fimose, todos os problemas dos homens. Então, tudo isso Deus está agregando dentro dessa aliança. Por isso que quando Deus toma um passo, por exemplo, nós vamos ver lá que quando Adão e Eva cometem o pecado, ele tem que vestir os dois. O que ele faz? Morre o primeiro derramamento de sangue é acontecido para quê? Para que se cubra o quê? O corpo. O corpo, a nudez é o quê? Qual é a referência da nudez na Bíblia? O pecado, né? A exposição do que eu fiz de errado, da minha desobediência. É essa a exposição da nudez. O que acontece? Aí morre,
Um ser é derramado sangue e toda essa linha de sangue você vai ver no Antigo Testamento aqui. Mais para adiante nós vamos ver as leis, nós vamos ver os sacrifícios específicos para cada pecado, cada situação, entendeu? Então a cultura ela vem preservando isso e o que faz? Cristo vem e diz, ó, acabou sangue. Eu cumpri a lei, morrendo, fazendo o quê? Morrendo na cruz por cada um de nós. Acabou. Então às vezes as pessoas criam assim uma linha que, é perpétuo, né? Que nem do sábado a gente abordou semana passada, retrasada, eu comentei do sábado. As pessoas têm como estatuto perpétuo, por quê? Porque está na palavra, junto com a lei, junto com todo acontecido ali, perpétuo. Mas o que é perpétuo? O que é para a vida toda, gente? É a nossa aliança com Deus. Isso aqui é prática para aliança com Deus. Preservar um dia da semana, seja o sábado ou outro, é prática para quê? Para aliança com Deus. Certo? Não adianta nada você preservar o sábado, né? Os judeus não acionam nem o botão do elevador nos dias de hoje. Vamos trazer para o dia de hoje. Lá na época não tinha elevador, mas hoje tem. Ele não podia chegar no elevador e escolher o andar dele. Isso aqui ele já estava fazendo algo errado, porque o sábado não era para fazer nada. Eles tinham a cultura, não queriam lá pegar Jesus dizendo lá, você curou no sábado e não pode curar? Então, nos sábados os elevadores são programados para subir de andar em andar, ele para, abre a porta, a pessoa sai, fecha, para outro andar, abre a porta, fale lá, irmã. Eu tenho uma prima que dessa igreja. No sábado, se tem comida, come, se não tem, né, não come, porque ela só vai comprar depois das Tá vendo? depois que o sol se põe. Daí eu disse para ela assim, mas eu sou bocuda, e no verão, como é que você faz que o sol vai esconder depois das 8? Aí ela vinha assim, né? Não, amada, ela tem paciência, depois das 6, né? Depois das 6 é considerado o outro dia. Segura até o pôr do sol, Vocês sabem, né, que lá na cultura judaica o dia vira nas 6 da tarde, né? Eu disse pra ela, Isso. com a sorte que Você lembra tem dos nomes? Eu não lembro. cargo hoje em dia que fica até as 10. Então, olha só como é forte, irmã, entendeu? A cultura. Isso aí é cultura. Não quer dizer que está certo. Deus olha o coração. Às vezes o coração dela realmente é genuíno, fechou, entendeu? Mas às vezes as pessoas fazem apenas por fazer, porque é uma cultura, e aí foge todo o propósito. Foi quando Paulo falou, a circuncisão é o quê? É no coração, é interno. Você tem que mudar internamente. A tua mudança física não é mais física agora, entendeu? É interna. E a circuncisão tinha um peso forte nessa época, por quê? Vou falar de novo. Quando ele se despia, o homem, qual é o primeiro ponto onde ele olha no corpo dele? Ele é lembrado do quê? Da aliança com Deus. Tá vendo? Olha como Deus compreende todas as coisas. Então nós temos que entender que Deus aliou uma ordenança a uma cultura para quê? Para que isso fosse uma raiz forte na vida de cada um. Para que isso fosse realmente plantado. O que é, Elisângela? Olha só, hein? Diga lá. Tampou o rosto ali. Nada construtivo, né? Tá bom. Depois você compartilha comigo. Olha só, lá no verso 17, eu também gostaria de... Fechou a circuncisão? Alguma dúvida? Alguém não compreendeu alguma coisa? Só para falar sobre a dor, né? Que parei para pensar, porque lendo assim a gente não para. Não para. O Mateus fez com todos os procedimentos lá, né? Com anestesia, tudo. Mas ele passou a noite inteira gritando, ai meu, isso, porque ele tinha 3 aninhos de idade. E foi uma semana aquela criança chorando, com a perninha aberta em cima da cama, assim, né? Até que aquele anelzinho caísse. Agora imagine lá, seu anelzinho sem nada, né? Meu Deus do céu, vocês imaginem. Parando para ver por esse lado, a gente imagina o grande sacrifício que foi para aquele povo fazer essa aliança com Deus. Firmar essa aliança, assim, sabe? E a gente pode ver obediência também, né, Paula? Sim, talvez a gente olhasse e falasse, vamos ali, né? Só cortar. Não vai. Não vai, não vai.
Eu conheço gente que morre e não vai cortar nunca, entendeu? Não vai, porque... Graças a Deus, né? Porque ele fez aliança, ele morrendo, se entregando o corpo todo ali. Aí eu penso assim, meu Deus, muito obrigado, pai. Imagina, eu tenho que pegar todos meus filhos e levar ali. Ai, eu já morria junto. Deus me livre, graças a Deus. Tanto é que a circuncisão, quando Isaac nascer e ele cortar, e ele demonstrar que ele vai praticar a circuncisão em Isaac, Sara vai se rebelar, vai ter uma contendazinha ali, a gente vai abordar mais pra frente. Por quê? Por causa desse instinto de mãe. Você imagine a mãe ver o sofrimento do filho, né? Naquele corte que não é nada fácil, entendeu? Daí ela joga o prepúcio assim no pé de Abraão, porque em sinal de, né, e fala, você é um marido para mim, você é um marido de sangue, né? Entendeu? Então, tem um atrito ali, por quê? Por causa desse instinto de mãe, de proteger, de não querer ver o filho sofrendo. É bem interessante isso daí. Fechou lá então? Alguma dúvida, gente? Aqui é a hora, hein? Se depois quiser se manifestar, arrepia lá no privado, certo? E eu esclareço no nosso grupo lá para que todos fiquem também esclarecidos, certo? Irmão, mas até hoje tem isso lá? Tem. A cultura judaica mantém isso aí. Uhum. E aí, como eu falei, eles não usam de anestesia porque não é uma cultura deles. Então não vão usar. Às vezes tem que passar. Talvez alguns usem, entendeu? Mas aqueles mais enraizados, mais dentro da cultura, o que ele vai fazer? Não vai usar anestesia, usa as ferramentas de hoje, mas não usa anestesia e usa, como fala no vídeo lá, eles utilizam de um pouco de vinho, né? Para que a criança se acalme, porque imagine 8 dias fazer um corte desse numa criança, né? Então você dá o vinho para ela se entorpece, dorme tranquila ali e acaba toda aquela, entendeu? Passa aquele processo com menos dor, certo? Mas existe até hoje ainda. Tanto nos pequenos nascidos, que os pais mantêm a cultura, quanto aqueles que se convertem, por exemplo, você hoje, dentro da tua cultura, que se encanta pela cultura judaica, se converte ao judaísmo, o que você vai fazer? Você vai fazer a circuncisão. E na tua idade, né, adulto como você é, entendeu? Então, vai ter esse processo, certo? É como um batismo, certo? Eles até valorizam, tá lá no vídeo lá, eles até valorizam as pessoas que optam por isso, por quê? Porque o que tem 8 dias de idade, 8 anos ou 8 dias? 8 dias, né? O que tem 8 dias de idade não vai optar, ele não faz ideia do que está acontecendo. Mas aquele que é adulto, se converteu, se encantou, se apaixonou, gostou da cultura, né? Quer servir a esse Deus dessa forma, entendeu? Vai optar e daí eles olham assim, tipo, pô, você tem, né, um a mais, por quê? Porque você optou por isso, certo? Eu talvez não. E é bem interessante isso daí. Mas vamos abordar ali para a gente fechar o capítulo. Olha, está sendo bem interessante, a gente está fechando capítulo por capítulo, bem legal, sabe? Não temos pressa mesmo, então a ideia é essa, entendeu? Então hoje nós vamos fechar esse capítulo aqui. O verso 17, nós vamos ver que Abraão ele se prostrou de novo, sabe? Diante do chão, diante daquela conversa, daquele, né, particular que ele estava tendo com Deus. Isso mostra o quê? Eu gostei de frisar isso aqui, porque lá no verso 2, né? Quando que ele se prostra lá no verso 2, 3, né? Ah, é 3, olha só, obrigado, irmã. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, certo? E aí no verso 17 vai dizer também, ó, então se prostrou Abraão, rosto em terra, de novo. Já viu? Vou frisar de novo, é a cultura judaica de hoje. Eles não se ajoelham no chão, não põem o rosto no chão. Já viu já aquela sinagoga, o povo tudo deitado, né? De joelho com o rosto no chão, eles põem o rosto mesmo no chão. O que é isso? Eles trazem essa cultura porque é uma reverência tremenda, entendeu? Olha a submissão desse homem enquanto ele está ali tendo aquela direção de Deus, Deus trazendo para ele, reafirmando, né? Colocando como que seria a circuncisão, que dias que seria da criança, né? Entendeu? Como que seria, se os adultos também fariam também, todos da casa deles, os empregados que foram comprados, todos. E aí, quando ele está ali
conversando com Deus, ele se prostra com o rosto em terra de novo e aí ele continua a sua conversa. Isso é interessante porque mostra uma reverência que muitas das vezes nós dentro da nossa cultura nós não temos, né? Você vai se cansar de ver aí pessoas, tanto nas redes sociais, como em qualquer lugar, se manifestando dizendo que Deus dá para ser tratado de qualquer jeito, né? Que Deus dá para ser tratado com gíria, que Deus dá para ser tratado como parceiro, como parça. Isso aí não existe, gente, entendeu? Não existe. Isso daí é cultura nossa. Nós não temos que plantar nossa cultura para Deus, certo? O que Deus fez, Deus usou da nossa cultura para plantar algo no nosso coração. Mas não quer dizer que nós temos que usar da nossa cultura para se relacionar com Deus. Isso às vezes simplifica demais. O que eu usei aqui eu vou falar. Eu uso a simplicidade de que nós temos que acessar a Deus de uma forma mais espontânea. Mas não quer dizer que eu tenho que acessar Deus de qualquer jeito também. Tá entendendo? Então isso traz mesmo, gostei de frisar esses 2 versículos por causa disso. Porque traz essa reverência diante de Deus. Que Deus não pode ser tratado de qualquer jeito, né? Que a hora que eu converso com Deus tem que ser uma hora, né, separada, uma hora de submissão, né? Não é de qualquer jeito, não é, pô Deus, não estou aguentando, uma reclamação com gíria, com palavreados, isso não cola, entendeu? Com Deus não vai, não é desse jeito. Então isso aí coloca a gente dentro do quê? Dentro de um respeito maior, dentro de uma forma maior, melhor de se relacionar com Deus, mais limpa, mais clara. Deus quer simplicidade, né? Deus não quer gíria, Deus não quer de qualquer jeito também as coisas, né? Gostei desse verso porque, eu não sei, quando eu li assim, e quando eu li pela segunda vez, eu senti assim, sabe, de frisar, porque é importante essa reverência dele, certo? E aí a palavra vai mostrar que ele ri, que ele, né, tipo, de uma forma sarcástica, não acreditando que a idade dele agora pudesse promover isso, mas Deus ainda estava afirmando. Então, tipo, ele estava tendo um confronto com ele mesmo, olha só. Nós podemos ver aqui que ele estava tendo um confronto com ele mesmo. Ele estava forçado a acreditar porque ele cria, era o natural dele, era crer naquele Deus, porque foi o que fez ele sair de lá da terra, foi o que fez ele obedecer inúmeras situações, né? Foi o que vai fazer ele agora circuncidar todo o povo dele, adulto também, ele também, certo? Por quê? Porque ele crê, mas de uma forma assim, tipo, não cabe na minha imaginação que Deus pode fazer isso. O que é hoje uma pessoa com diagnóstico de câncer ser curada, né? Não cabe na nossa compreensão isso. Mas Deus pode fazer? Pode, certo? Então, é bem isso aí que a gente tem de clareza e que Abraão vem trazer para nós. E o verso 23 em diante, né? Ah, ainda quero deixar aqui, ó, no verso 20 aqui. Ia passar batido, ó. Olha só, no verso 20, ele fala ali assim, ó, quanto a Ismael, daí vai olhar o quê? Vai olhar para o filho dele, ele já tem um filho, né? Então vai olhar para o filho dele e vai também reafirmar algo a respeito do filho dele. Eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, certo? E dele farei uma grande nação. Certo? Quem são esses 12 príncipes? Não. Certo? Foi um golpe bom. Quando eu li, é daqui que saiu as 12 tribos? Não. Aí você vai ver lá, Gênesis 25, pode anotar quem quiser lá. Vamos abrir rapidinho, já que está perto aqui? Daí a gente já fechou mesmo, certo? Gênesis 25. Só para a gente ter uma clareza aqui, para não ficar despercebido, porque o que é bom do estudo é abordar lá para frente e voltar onde a gente estava partindo, para que a gente comece agora a ter uma dimensão mais limpa do que está acontecendo. 25:12 diz assim, ó, são esses a geração de Ismael, filho de Abraão e Agar, a egípcia, serva de Sara. Olha só, por que a Bíblia relata, né? Já falou de Ismael, já sabia que era filha de Agar, que era egípcia e que era serva de Sara, certo? Mas ele enfatiza.
Daí diz o quê? Esses são os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. Primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, depois Abdel, Mibsão, Mispa, Dima, Sama, Adade, Temá, Getur, Nafis e Quedimá, certo? Só complicadinho os nomes, né? Tem uma lista boa aí para quem vai ter filho aí, né? Já, né? Já tem uma gama boa. É, né? Ou seja, para que nós possamos ter uma clareza e não confundir com as 12 tribos que mais na frente nós vamos ver da onde que vem, certo? De onde que vem? Quem sabe? Israel, que é quem? Jacó? É de Jacó? Quem concorda que é de Jacó? Boa, galera. É porque é a descendência de Abraão direto, né? Certo? Então, as 12 tribos vêm da descendência de Abraão direto. Não vai vir também de lá de Quetur. Por isso, a briga hoje, que nós relatamos semana passada. Por isso, os conflitos hoje, certo? Os conflitos se dão por causa disso. Notem que lá na frente, Jacó e... Quem que é irmão de Jacó? Esaú. Esaú vai procurar uma esposa onde? Lá na linhagem de quem? De Ismael. Entendeu? Para quê? Para gerar conflito. Entendeu? O que ele estava fazendo? Ele era o filho emburrado, entendeu? Já que eu fui, né? Já que mamãe não gosta tanto de mim, né? Eu não sei qual que era. Acho que o pai gostava o pai gostava de Jacó? Não, de Esaú. E a mãe gostava de Jacó, é isso, né? A mãe... O pai gostava de Esaú? De Esaú? Que Jacó foi o roubador. A mãe dá a ideia lá para ir lá e pôr os pelagens lá. Então a mãe gostava de Jacó e o pai gostava de Esaú. Certo? Isso. Então o que acontece? Daí o que ele faz? Já que mamãe não gostava de mim, o que ele faz? Ele vai lá e pega uma esposa, que daí a Bíblia vai relatar que trouxe profundo tristeza. A mãe de Jacó mandou ele ir lá para a descendência deles lá mesmo. Isso, na hora do Jacó, daí não, vai buscar um... Esaú vê que Jacó é mandado lá para a descendência para casa lá, para não sair da linhagem, ele vai lá e faz justamente o contrário. Faz o contrário, justamente para cutucar mamãe e papai, já que eles não gostaram de mim, né, que é? Então, aí a gente vai entender que é a linhagem das 12, né, que tem toda uma história. Se não, o que aconteceria? Se não fosse essa linhagem, o que aconteceria? Não seria visto esses 12, seria visto os filhos de Ismael, se fosse o Ismael da promessa, tá entendendo? Então a história se concentrou e Deus se concentrou na sua promessa, certo? Se a promessa fosse Ismael, o que aconteceria? O nome mais visto seria a linhagem de Ismael e aí para frente, certo? É isso que nós temos que compreender, certo? E fechou aí nessa obediência, né? De 23 até 27, onde ele realmente executa toda a circuncisão e leva isso daí no corpo dos homens, né? Imagine só. Diz que ao terceiro dia que era o ponto mais alto da dor, da recuperação, ali, do sofrimento, e aí depois ia, né, consequentemente ia melhorar e ia diminuindo. Mas que ao terceiro dia era o ponto mais alto daquela aflição de dor, certo? Ficou alguma dúvida? Se ficou, joga lá no grupo, lá no privado, pode mandar para mim. Reinaldo, eu não entendi isso. Pode ser específico, eu sou assim, olha só. Se for para estudar, a gente tem que estudar claro, aberto e tranquilo. Eu não gosto de usar meia palavra. Eu demorei muito a entender o que é prepúcio porque a gente é meio bitolado, a gente não vai procurar. E se você for procurar, prepúcio é realmente isso, né? Aí eu demorei a entender circuncisão porque quando você lê circuncisão, você passa batido, né? Mas vá procurar saber como é que é, daí a gente começa a compreender. Eu gosto de usar os termos mais conhecidos porque é o que vai fazer a gente realmente compreender nos dias de hoje, certo?
mas é diante da palavra. Amém? Se pôr de pé, agradecer a Deus, orar, né? Quem não tomou café ainda,